Amós. Capítulo 1. Palavras a respeito de Israel que Amós, que era um dos criadores de ovelhas de Tecoa, recebeu em visão nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás e rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: Jeová rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. Os campos dos pastores ficarão de luto, e o cume do Carmelo secará. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Damasco, e por causa de 4, não voltarei atrás. Porque esmagaram Gileade com trenós de ferro usados para debulha. Portanto, enviarei fogo sobre a casa de Azael, e o fogo consumirá as torres fortificadas de Ben-Hadad. Quebrarei as trancas dos portões de Damasco, destruirei os habitantes de Bicate-Aven e aquele que governa em Bet-Eden. E o povo da Síria irá exilado para Quir, diz Jeová. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Gaza e por causa de 4, não voltarei atrás, porque levaram um grupo inteiro de exilados para entregá-los a Edom. Portanto, enviarei fogo sobre a muralha de Gaza, e o fogo consumirá as suas torres fortificadas. Destruirei os habitantes de Asdod e aquele que governa em Ascalon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e os filisteus que restarem morrerão, diz o soberano Senhor Jeová. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Tiro, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque entregaram a Edom um grupo inteiro de exilados, e porque não se lembraram do pacto de irmãos. Portanto, enviarei fogo sobre a muralha de Tiro, e o fogo consumirá as suas torres fortificadas. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Edom, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque ele perseguiu seu próprio irmão com a espada, e se recusou a mostrar misericórdia. Na sua ira, continua a dilacerá-los de modo implacável, e permanece furioso com eles para sempre. Portanto, enviarei fogo sobre Temã, e o fogo consumirá as torres fortificadas de Bosra. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes dos amonitas, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque rasgaram o ventre das mulheres grávidas de Gileade para ampliar seu próprio território. Portanto, porei fogo na muralha de Rabá, e o fogo consumirá as suas torres fortificadas, com um grito de guerra no dia da batalha, com uma tempestade no dia do vendaval. E seu rei será exilado junto com seus príncipes, diz Jeová. Capítulo 2. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Moabe, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque ele queimou os ossos do rei de Edom para fazer cal. Portanto, enviarei fogo sobre Moabe, e o fogo consumirá as torres fortificadas de Queriote. Moabe morrerá em meio a um tumulto, com um grito de guerra, com o som da buzina. Removerei do meio dela o governante, e matarei a ele e a todos os príncipes dela, diz Jeová. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Judá, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque eles rejeitaram a lei de Jeová, e não guardaram os decretos dele, mas foram desviados pelas mesmas mentiras que seus antepassados seguiram. Portanto, enviarei fogo sobre Judá, e o fogo consumirá as torres fortificadas de Jerusalém. Assim diz Jeová: por causa de 3 atos rebeldes de Israel, e por causa de 4, não voltarei atrás, porque vendem o justo por prata, e o pobre por um par de sandálias. Eles pisoteiam a cabeça dos humildes no pó da terra, e bloqueiam o caminho dos mansos. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, profanando meu santo nome. Junto a todos os altares, estiram-se sobre mantos que tomaram como garantia de empréstimo. E o vinho que bebem na casa dos seus deuses vem das multas que aplicaram às pessoas.
Mas fui eu que aniquilei diante deles o amorreu, que era tão alto como os cedros e tão forte como os carvalhos. Eu destruí seus frutos em cima e suas raízes embaixo. Eu tirei vocês da terra do Egito e os fiz andar através do deserto por 40 anos, para que tomassem posse da terra do amorreu. Escolhi alguns dos seus filhos como profetas e alguns dos seus jovens como nazireus. Não é verdade, ó povo de Israel? Diz Jeová. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas: não profetizem. Portanto, eu esmagarei vocês onde vocês estão, assim como uma carroça carregada de feixes de cereal esmaga o que está embaixo dela. O ligeiro não terá para onde fugir. O forte não manterá a sua força, e nenhum guerreiro escapará com vida. O arqueiro não manterá a sua posição. O que tem pés ligeiros não escapará, e o cavaleiro não escapará com vida. Até mesmo o guerreiro mais corajoso fugirá nu naquele dia, diz Jeová. Capítulo 3. Ouçam esta palavra que Jeová falou a seu respeito, ó povo de Israel, a respeito de toda a família que tirei da terra do Egito. Dentre todas as famílias da terra, conheci somente a vocês. Por isso ajustarei contas com vocês por todos os seus erros. Será que duas pessoas viajam juntas, a menos que tenham concordado em se encontrar? Será que o leão ruge na floresta sem que tenha uma presa? E o leão novo? Será que rosna no seu esconderijo sem que tenha apanhado nada? Será que o pássaro cai numa armadilha posta no chão, sem que haja um laço para ele? E a armadilha? Será que salta do chão sem que tenha apanhado nada? Quando a buzina toca na cidade, não tremem as pessoas? Quando acontece uma calamidade na cidade, não foi Jeová quem agiu? Pois o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado seu assunto confidencial aos seus servos, os profetas. O leão rugiu. Quem não terá medo? O soberano Senhor Jeová falou. Quem não profetizará? Proclamem o seguinte nas torres fortificadas de Asdod e nas torres fortificadas da terra do Egito. Digam: reúnam-se contra os montes de Samaria. Vejam o tumulto que há no meio dela e as explorações cometidas dentro dela. Pois eles não sabem fazer o que é direito, diz Jeová. Eles, os que acumulam violência e destruição nas suas torres fortificadas. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová: um adversário cercará esta terra, arrancará de você o seu poder e as suas torres fortificadas serão saqueadas. Assim diz Jeová: como o pastor arranca da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim será arrancado o povo de Israel, os que agora estão em Samaria, sentados em camas suntuosas e em divãs de luxo. Ouçam e avisem a casa de Jacó, diz o soberano Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu ajustar contas com Israel por todos os seus atos rebeldes, também ajustarei contas com os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas de marfim serão destruídas, e as grandes casas chegarão ao seu fim, diz Jeová. Capítulo 4. Ouçam esta palavra, ó vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês, mulheres que exploram os humildes e esmagam os pobres, que dizem aos seus maridos: tragam-nos algo para beber. O soberano Senhor Jeová jurou pela sua santidade. Vejam, virão para vocês os dias em que serão levantadas com ganchos de açougueiro, e as que restarem com anzóis. Vocês sairão pelas brechas da muralha, cada uma pela brecha logo à sua frente, e serão expulsas para Armon, diz Jeová. Venham a Betel e cometam transgressões. A Gilgal e cometam ainda mais transgressões. Tragam seus sacrifícios de manhã e seus dízimos no 3º dia.
Queimem como sacrifício de agradecimento pão feito com fermento. Proclamem em voz bem alta suas ofertas voluntárias. Pois é isso que vocês amam fazer, ó povo de Israel, diz o soberano Senhor Jeová. Quanto a mim, fiz com que os seus dentes ficassem limpos, sem comida, em todas as suas cidades, e fiz com que faltasse pão em todas as suas casas. Mas vocês não voltaram para mim, diz Jeová. Eu também os privei de chuvas 3 meses antes da colheita. Fazia chover numa cidade, mas não em outra cidade. Um campo tinha chuva, mas outro campo que não tinha chuva secava. Pessoas de 2 ou 3 cidades iam cambaleando a outra cidade para beber água, e mesmo assim não se saciavam. Mas vocês não voltaram para mim, diz Jeová. Atingi as suas safras com calor abrasador e com bolor. Vocês multiplicavam seus jardins e vinhedos, mas o gafanhoto devorava as suas figueiras e oliveiras. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim, diz Jeová. Enviei contra vocês uma peste como a do Egito. Com a espada, matei os jovens e capturei os cavalos. Fiz o mau cheiro dos seus acampamentos subir ao seu nariz. Mas vocês não voltaram para mim, diz Jeová. Causei uma devastação entre vocês, como a devastação de Sodoma e Gomorra, causada por Deus. E vocês eram como um pedaço de madeira tirado do fogo. Mas não voltaram para mim, diz Jeová. Então, isso é o que farei a você, ó Israel. Visto que lhe farei isso, prepare-se para se encontrar com o seu Deus, ó Israel. Pois veja, Ele é quem formou os montes e criou o vento. Ele diz ao homem quais são os seus pensamentos. Transforma a aurora em escuridão e pisa nos lugares altos da terra. Seu nome é Jeová, o Deus dos exércitos. Capítulo 5. Ouçam esta palavra que declaro contra vocês em forma de lamentação, ó casa de Israel. Caiu a Virgem Israel. Ela não pode mais se levantar. Foi abandonada na sua própria terra. Não há ninguém para levantá-la. Pois assim diz o soberano Senhor Jeová. A cidade que marcha para a guerra com 1000 homens ficará com 100. E aquela que sai com 100 ficará com 10 para a casa de Israel. Pois assim diz Jeová à casa de Israel. Busquem-me e continuem vivendo. Não busquem a Betel, não vão a Gilgal, nem se dirijam a Berseba, pois Gilgal irá sem falta para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem a Jeová e continuem vivendo, para que ele não irrompa sobre a casa de José como um fogo e consuma Betel, sem que ninguém possa apagar o fogo. Vocês transformam a justiça em absinto e lançam por terra a retidão. Aquele que fez a constelação de Quima e a constelação de Quesil, aquele que transforma as densas trevas em manhã, aquele que faz o dia ficar escuro como a noite, aquele que convoca as águas do mar para derramá-las na superfície da terra. Jeová é seu nome. Ele fará com que a destruição venha de repente sobre os homens fortes, trará destruição sobre lugares fortificados. Eles odeiam os que dão repreensão no portão da cidade e detestam os que falam a verdade. Visto que vocês exigem que o pobre pague aluguel pela terra e tomam dele o cereal como imposto, não continuarão a morar nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho dos vinhedos seletos que plantaram. Pois eu sei quantos são os seus atos rebeldes e como são grandes os seus pecados. Vocês atormentam o justo, aceitam suborno e negam os direitos do pobre no portão da cidade. Portanto, os sábios ficarão em silêncio naquele tempo, porque será um tempo de calamidade. Busquem o bem e não o mal, para que continuem vivendo. Então Jeová, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem que ele está. Odeiem o mal e amem o bem. Deixem que a justiça prevaleça no portão da cidade. Pode ser que Jeová, o Deus dos exércitos, mostre favor aos que restarem de José. Portanto,
Assim diz Jeová, o Deus dos exércitos, Jeová. Em todas as praças haverá lamento, e em todas as ruas as pessoas dirão: ai, ai! Chamarão os lavradores para chorar e os lamentadores profissionais para lamentar. Em todos os vinhedos haverá lamento, pois eu passarei no meio de vocês, diz Jeová. Ai dos que anseiam pelo dia de Jeová! O que o dia de Jeová significará para vocês? Será escuridão e não luz. Será como quando um homem foge de um leão e se depara com um urso. E quando ele entra em casa e apoia a mão na parede, uma cobra o morde. Não será o dia de Jeová escuridão em vez de luz? Não terá trevas em vez de claridade? Eu odeio, desprezo as suas festividades e não tenho prazer no cheiro das suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me façam sacrifícios queimados e ofertas, não terei prazer neles. E não olharei com favor para os seus sacrifícios de participação em comum de animais gordos. Afastem de mim a barulheira dos seus cânticos. Não quero ouvir as melodias dos seus instrumentos de cordas. Que a justiça flua como as águas, e a retidão como um rio que não para de correr. Vocês por acaso me trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Agora vocês terão de levar seu rei Sicute e Caivã, as imagens que fizeram para si da estrela do seu Deus. E eu vou mandar vocês para o exílio, para além de Damasco, diz aquele cujo nome é Jeová, o Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos autoconfiantes de Sião, dos que se sentem seguros no monte de Samaria, os homens de destaque da mais importante das nações, aqueles a quem a casa de Israel recorre. Vão a Calné e vejam. De lá vão a grande Amate e desçam a Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que estes reinos? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Por acaso vocês estão afastando da mente o dia da calamidade e trazendo um reinado de violência? Eles se deitam em camas de marfim e se estendem em divãs, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros gordos. Improvisam canções ao som da harpa e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em grandes taças e se untam com os óleos mais seletos. Mas não se importam com a catástrofe de José. Portanto, serão os primeiros a ir para o exílio, e a festança dos que se estendem em seus divãs chegará ao fim. O soberano Senhor Jeová jurou por si mesmo, diz Jeová, o Deus dos exércitos. Detesto o orgulho de Jacó, odeio as suas torres fortificadas, e vou entregar a cidade e tudo o que nela há. E se numa casa sobrarem 10 homens, eles também morrerão. Um parente virá para carregá-los para fora e queimá-los um por um. Ele levará os ossos deles para fora da casa. Então perguntará a quem estiver nos aposentos internos da casa: há mais alguém com você? E o outro responderá: ninguém. Então ele dirá: silêncio, pois não é tempo de mencionar o nome de Jeová. Pois Jeová está dando a ordem, e ele derrubará a casa grande e a reduzirá a escombros, e a casa pequena a destroços. Será que os cavalos correm sobre um rochedo? Ou será que alguém ara com bois ali? Pois vocês transformaram a justiça numa planta venenosa, e o fruto da retidão em absinto. Vocês se alegram com o que não tem valor, e dizem: não nos tornamos poderosos pela nossa própria força? Portanto, ó casa de Israel, trarei uma nação contra vocês, diz Jeová, o Deus dos exércitos, e eles os oprimirão desde Lebo-Amate até o vale do Arabá. Capítulo 7. Isto é o que o soberano Senhor Jeová me mostrou. Ele formou um enxame de gafanhotos quando a safra tardia estava começando a crescer. Era a safra tardia depois de se ter cortado o feno que pertence ao rei. Quando o enxame terminou de devorar a vegetação da terra, eu disse: ó soberano Senhor Jeová, por favor, perdoa.
Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão fraco. Então Jeová reconsiderou a questão. Não acontecerá, disse Jeová. Isto é o que o soberano Senhor Jeová me mostrou. O soberano Senhor Jeová ordenou uma punição por fogo. O fogo consumiu as vastas águas profundas e consumiu uma porção da terra. Então eu disse, ó soberano Senhor Jeová, por favor, não faças isso. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão fraco. Então Jeová reconsiderou a questão. Isso também não acontecerá, disse o soberano Senhor Jeová. Isto é o que ele me mostrou. Eu vi Jeová em pé sobre uma muralha feita a prumo, e havia um fio de prumo na sua mão. Jeová me perguntou então, o que você está vendo, Amós? Eu respondi, um fio de prumo. Então Jeová disse, estou colocando um fio de prumo no meio do meu povo Israel. Não mais os perdoarei. Os altos sagrados de Isaque serão desolados, e os santuários de Israel serão devastados, e eu virei contra a casa de Jeroboão com uma espada. Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está conspirando contra o Senhor, bem no meio da casa de Israel. Esta terra não pode suportar todas as palavras dele, pois assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será exilado da sua terra. Amazias disse então a Amós, Ó visionário, vá embora! Vá para a terra de Judá! Ganhe o seu pão ali, e ali pode profetizar. Mas não profetize mais em Betel, pois é o santuário de um rei, e o templo de um reino. Então Amós respondeu a Amazias, eu não era profeta nem filho de profeta. Eu era pastor e cuidava de sicômoros figueiras. Mas Jeová me tirou de seguir o rebanho, e Jeová me disse, vá, profetize ao meu povo Israel. Agora, ouça a palavra de Jeová. Você está dizendo, não profetize contra Israel e não pregue contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz Jeová, sua esposa se tornará prostituta na cidade, e seus filhos e suas filhas cairão pela espada. Com a corda de medir, suas terras serão repartidas, e você mesmo morrerá numa terra impura, e Israel certamente será exilado da sua terra. Capítulo 8. Isto é o que o soberano Senhor Jeová me mostrou. Eu vi um cesto de frutas de verão. Ele me perguntou então, o que você está vendo, Amós? Eu respondi, um cesto de frutas de verão. Então Jeová me disse, chegou o fim para o meu povo Israel. Não mais os perdoarei. As canções do templo naquele dia se tornarão lamentos, diz o soberano Senhor Jeová. Haverá muitos cadáveres jogados por toda a parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisoteiam o pobre e arruinam os mansos da terra, que dizem, quando acabará a festividade da lua nova, para que possamos vender nossos cereais, e também o sábado, para que possamos pôr os grãos à venda? Assim, poderemos reduzir a medida da efa e aumentar o peso do ciclo, adulterando nossa balança para enganar. Poderemos comprar o necessitado por prata e o pobre por um par de sandálias, e também vender as impurezas do cereal. Jeová jurou pelo orgulho de Jacó, nunca me esquecerei de tudo que eles fizeram. Por causa disso, esta terra tremerá, e todo habitante dela ficará de luto. Por acaso não se levantará toda ela como o Nilo, e subirá e baixará como o Nilo do Egito? Naquele dia, diz o soberano Senhor Jeová, farei o sol se pôr ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. Transformarei as suas festividades em luto, e todas as suas canções em lamentações. Cobrirei todos os quadris com pano de saco, e farei com que todas as cabeças sejam rapadas. Farei com que vocês lamentem como se tivessem perdido um filho único, e o fim de tudo será como um dia amargo. Vejam,
Virão os dias, diz o soberano Senhor Jeová, em que enviarei uma fome a esta terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Cambalearão de mar a mar e do norte ao leste. Procurarão por toda a parte a palavra de Jeová, mas não a acharão. Naquele dia, moças bonitas desmaiarão, e também os jovens por causa da sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e dizem: tão certo como seu Deus vive, ó Dan, e tão certo como o caminho de Berseba vive. Eles cairão e não mais se levantarão. Capítulo 9. Vi Jeová sobre o altar, e ele disse: golpeie o topo dos pilares, e as bases tremerão. Quebre-os no topo, e eu matarei com a espada o que restar do povo. Ninguém conseguirá fugir, e ninguém conseguirá escapar. Se cavarem até a sepultura, de lá a minha mão os tirará. E se subirem aos céus, de lá os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, eu os procurarei ali até encontrá-los e os apanharei. Se eles se esconderem dos meus olhos no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Se forem levados ao cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordens à espada e ela os matará. Fixarei meus olhos neles para o mal e não para o bem. Pois o soberano Senhor, Jeová dos exércitos, é aquele que toca nesta terra de modo que ela se derrete, e todos os seus habitantes ficarão de luto. E toda ela subirá como o Nilo e baixará como o Nilo do Egito. Aquele que constrói a sua escada nos céus e estabelece sua construção acima da terra. Aquele que convoca as águas do mar para derramá-las na superfície da terra. Jeová é seu nome. Não são vocês para mim como os filhos dos cuxitas, ó povo de Israel, diz Jeová. Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Creta e a Síria de Quir? Vejam, os olhos do soberano Senhor Jeová estão sobre o reino pecador, e ele o exterminará da face da terra. Mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz Jeová. Pois vejam, eu vou dar a ordem e vou sacudir a casa de Israel no meio de todas as nações, assim como se sacode a peneira e nenhuma pedrinha cai no chão. Morrerão pela espada todos os pecadores do meu povo, os que dizem: a calamidade não chegará perto de nós, nem nos atingirá. Naquele dia, levantarei a tenda de Davi que está caída, consertarei as brechas e restaurarei as ruínas dela. Eu a reconstruirei como era antigamente, a fim de que eles tomem posse do que restar de Edom e de todas as nações sobre as quais se invocou o meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo isso. Vejam, virão dias, diz Jeová, em que o arador alcançará o ceifeiro, e o pisador de uvas o semeador. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta do cativeiro o meu povo Israel, e eles reconstruirão as cidades desoladas e habitarão nelas. Plantarão vinhedos e beberão o vinho deles. Plantarão pomares e comerão o fruto deles. Eu os plantarei na sua terra, e eles nunca mais serão desarraigados da terra que lhes dei, diz Jeová, seu Deus.